Nós estamos aqui nesta noite para a nossa palestra por videoconferência, o nosso companheiro José Augusto, que é um trabalhador, do Grupo Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, que fica aqui em Vila Velha. Seja bem-vindo, viu, José Augusto, mais uma vez, desta vez, pela primeira vez por videoconferência, Nós estávamos acostumados a receber o amigo presencialmente lá na nossa casa Leão Denis, não é verdade? Sim. Mas o tema qual o companheiro vai nos falar hoje é andai enquanto tendes luz. Por favor, fique à vontade, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Queridos amigos, é um prazer muito grande dividir com todos vocês os nossos estudos a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Agradecemos pelo convite e que nós possamos corresponder às expectativas dessa querida casa. Andai enquanto tendes luz. Esta passagem está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 35. E ela completa assim: andai por um pouco de tempo, a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É interessante essa mensagem de Jesus, porque Jesus tinha a característica, em todas as suas mensagens, de usar o conhecimento, a vivência daquelas pessoas daquela época, para que eles pudessem perceber de imediato, ou chamasse atenção de imediato, para o que ele estava dizendo. Mas por trás das situações que eles colocavam, que era o dia a dia daquelas pessoas, ele colocava sempre um ensinamento para a eternidade. Não era só para aquele momento. Era ao nível daqueles que ali estavam, mas também era para toda a eternidade. Tanto é que nós, hoje, com o advento da doutrina espírita, onde a luz da terceira revelação nos esclarece o Evangelho de forma bem clara, de forma à luz meridiana do entendimento dos espíritos superiores, a gente fica sempre percebendo aspectos novos, caminhos novos, indicações novos, para que a gente possa sedimentar no nosso espírito a fé raciocinada, a confiança, a certeza de que aquilo que nós fizermos no sentido construtivo será sempre em benefício de nós mesmos e daqueles todos que estão ao nosso redor, com quem convivemos. Esta passagem, andai enquanto tendes luz, foi estudada por um grande teólogo conhecido no meio espírita, Carlos Torres Pastorino, que ele foi professor de hebraico, de grego antigo, pesquisador, que escreveu a série famosa Sabedoria dos Evangelhos. E lá no seu livro 7 desta série, ele fala um pouco sobre este assunto. Então ele nos diz, pesquisas que não são bíblicas, são pesquisas dele como professor, traduções do original, ele nos diz que esta passagem ocorreu após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa passagem ficou famosa, conhecida ao longo dos séculos como aquele Domingo de Ramos, onde Jesus monta num jumentinho e entra aclamado em Jerusalém. Aí ele vai para a casa de um amigo, como ele sempre fazia, e lá ele recebeu a visita de 2 gregos que vieram lá na Grécia, lá de Atenas, para Jerusalém, especificamente para conhecer Jesus. Por quê?
a fama de Jesus, naquele tempo, já tinha atravessado as fronteiras da Palestina, já estava sendo aclamada em vários lugares. E eles, como estudiosos, perceberam que por trás daquelas mensagens havia um ensinamento superior, havia algo extraordinário. Então quiseram conhecer o autor, quiseram conhecer Jesus. Então eles foram até Jerusalém e chegaram precisamente naquela semana para ter um diálogo com ele. Entre muitas coisas que Jesus conversou com esses dois gregos, ele usou esta mensagem, porque eles teriam que voltar lá para a Grécia. E viagem naquela época era muito diferente do que é viagem hoje. Naquela época não havia recursos de locomoção rápidos e seguros. As viagens eram, na maioria das vezes, a pé. Quem tinha algum recurso ia a cavalo ou com algum outro veículo, puxado a cavalo, liteiras transportadas até por escravos, mas a maioria das pessoas, principalmente quem vivia uma vida ascética, como talvez aqueles gregos viviam, andavam a pé. E era perigoso andar à noite, era perigoso transportar por aquelas montanhas seus recursos naturais para você poder sobreviver no caminho, porque havia as intempéries do caminho, os acidentes que poderiam acontecer, ou assaltantes, algumas pessoas que poderiam, de má fé, assaltar aquelas pessoas. Então, era muito perigoso. E Jesus, conhecedor desta prática comum a todos naquela época, usou esse conhecimento, esse hábito, para deixar uma mensagem espiritual. Ele estava falando nos dois sentidos. Andai enquanto tendes luz. Eles entendiam o que ele estava falando. Mas aqueles que alcançavam o sentido espiritual, sabia que ele estava falando do aproveitamento da oportunidade da hora que passa. E podem ver que a frase está no imperativo. Andai. Como tudo que ele fazia, né? Quando ele dava um ensinamento importante para nós, ele sempre fazia de forma imperativa. Então, ele não falava somente para aquela multidão. Ele estava dando um alerta de que a oportunidade de autoiluminação precisa ser bem aproveitada. Era isso que ele estava realmente dizendo. E ele, como se colocou aí na posição de luz, porque ele estava falando dele, dos ensinamentos dele, para que aproveitassem a presença dele. Ele falou várias vezes, usando essa expressão de luz, para poder destacar a oportunidade que a humanidade estava tendo com a sua presença. Por exemplo, lá em João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mais uma referência que ele faz aí, da luz que precisa ser seguida para se livrar das trevas do obscurantismo, das trevas das imperfeições, das trevas que nos prendem ao materialismo, do apego às coisas materiais. Porque a luz é o Cristo. Ele é que vem iluminar os caminhos do nosso espírito, ou nosso próprio espírito. Ele diz também lá no capítulo 9 de João, no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha que coisa interessante. Foi bastante explícito Jesus a chamar a atenção para esse aspecto. E aqueles que tinham, assim, uma forma mais superior de olhar os ensinamentos, uma forma mais espiritualizada, começavam a perceber nas suas frases o alcance que elas tinham para o bem-estar do espírito imortal. Ele ainda fala mais, lá no capítulo 3 de João, versículo 19.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Essa frase é bastante interessante, porque ela nos coloca exatamente na real posição em que nós estamos, ou vivíamos naquele tempo, que realmente algumas pessoas, apesar de se encantarem com o ensinamento cristão, se encantarem com os ensinamentos que Jesus permitia, que Jesus orientava, amavam mais o apego às sensações da matéria. Olhando o mundo de hoje, a gente percebe que ainda muitos vivem assim. Muitos valorizam mais os interesses imediatistas, mais os interesses materiais, palpáveis, do que os valores do espírito, os valores da alma, aqueles valores que nos elevam. Mas ele deu a nós uma responsabilidade muito grande quando ele falou lá, está registrado em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Transferiu para nós a responsabilidade de ser a luz, ou despertar em nós a luz. Ele deixou claro aí que nós seríamos os multiplicadores da sua mensagem. Por quê? Há uma conclusão agora. Avançar sem luz é impossível. Espiritualmente, não tem como avançar sem fazer brilhar a luz que existe em todos nós, ou sem abraçar essa luz que Jesus emana para nós. Então, era muito importante caminhar enquanto temos luz, enquanto somos orientados. Ele falava, na verdade, ficou bem claro isso, que ele estava se referindo a ele, à sua presença, da sua luz. Ou então, para o nosso entendimento hoje, das oportunidades que o alto nos oferece de crescimento espiritual. E como nós temos tido oportunidades. Como nós temos tido chances de poder trabalhar as nossas más tendências ou os nossos hábitos cultivados em séculos, em milênios de reencarnações repetitivas. Porque, na verdade, os hábitos que nós temos, sejam bons ou sejam ruins, é fruto de muito treinamento, é fruto de muita disciplina repetitiva naquele hábito, até os negativos, e principalmente eles. Então, nós repetimos em várias reencarnações aquilo que somos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós mais amamos. E aí, a gente fica na dificuldade de superar isso quando toma consciência. Eu preciso vencer este mau hábito, eu preciso vencer esta minha má tendência. E é uma luta terrível para isso. Observemos os irmãos que cultivam vícios mais agressivos à sua saúde, mais agressivos ao bem-estar social. Como eles têm dificuldade de superar isto. E aqueles pequenos hábitos que nós carregamos no nosso espírito, de pensamentos, de sentimentos, de falar, de agir de forma contrária à harmonia do espírito. É por isso que o Evangelho, para nós, é uma luz maravilhosa, porque ele nos informa e nos dá tempo da gente exercitar, da gente sedimentar este ensinamento em nós. E nós aí passamos muitas e muitas reencarnações no sentido disciplinar de melhorar o nosso espírito. Porque o homem na Terra encontra-se situado entre o passado e o futuro. No Livro dos Espíritos, se a gente quiser entender um pouco mais do esquecimento do passado, está lá na questão 392 a 399. Ali Kardec nos coloca todos os aspectos principais
da questão da necessidade do esquecimento do passado. Porque o passado, de modo geral, não é acessível à nossa memória normal. Há casos especiais, sim, que as pessoas lembram e até ficam sabendo do seu passado. Mas, na maioria, no geral, não sabemos do passado. Para que a gente não se perca em vaidades, em rancores e culpas. Ele esquece o que já viveu antes de renascer. Todos nós que estudamos a doutrina sabemos muito bem isso, né? Como seria a dificuldade da convivência com os nossos companheiros de encarnação, na nossa família, ao nosso redor, dentro da casa espírita, na sociedade onde está, se a gente lembrasse quem fomos e o que fizemos. Do outro lado, o futuro também é uma incógnita. Nós não sabemos como será o futuro, mas sabemos de uma coisa que a doutrina nos informa: o presente plasma o nosso futuro. O passado e o futuro somem nas trevas do esquecimento e da incerteza. Eu costumo dizer que, se quisermos saber quem fomos lá atrás, basta analisar os nossos hábitos mais íntimos, aqueles que a gente não fala com ninguém. Vamos fazer uma análise profunda deles, que você vai perceber o que você foi, o que você fez, porque aquilo que você mais gosta é que você deseja. E o futuro será aquilo que nós fizermos no presente. Do caminho que damos à oportunidade da luz do presente. Porque nada se pode conquistar sem esforço e luta. O caminho para isso está disponível caso nos decidamos a estudar, a estudos mais sérios, a que somos convocados pela nossa doutrina espírita. Aí nós vamos descobrir o caminho. A doutrina espírita vem nos mostrar o roteiro. A doutrina espírita é a maior luz do momento em nossa vida espiritual. Olha que coisa interessante. A gente descobrindo isso, a gente vai se conscientizando de que nós temos que caminhar aproveitando essa luz, porque no futuro a gente não sabe se vai ter essa oportunidade, porque dependendo do encaminhamento agora, talvez no futuro não venhamos a conhecer a doutrina. Já os tesouros do presente representam oportunidades preciosas. A luz é o presente. É interessante nós observarmos isso, né? O nosso empenho será maior quando compreendermos que o tempo é um recurso valioso, que, embora se renove em outras oportunidades, é, de certa forma, limitado. O tempo que nós temos hoje, a disponibilidade que nós temos hoje, a circunstância que nós temos hoje, talvez não se repetirá lá na frente. Porque, se não aproveitarmos, essa oportunidade será retirada. Aí nós vamos passar pelo cadinho da dificuldade, da dor, da benção, da dor que faz com que a gente se mexa, que a gente procure se disciplinar, que a gente procure caminhar. Então, nós temos que usar a ferramenta mais forte que nós temos, que é a vontade de melhorar, a vontade de prosseguir, de caminhar enquanto temos a oportunidade desta luz. Para que o futuro seja cheio de bendita luz, importa bem aproveitar o tempo atual. Nossa permanência na situação favorável depende do aproveitamento da chance que está sendo dada agora. Na sequência dos acontecimentos, o quadro pode se alterar e maiores se tornarão os obstáculos a serem superados. Por isso que eu digo que nós não sabemos como será o futuro. A esmagadora maioria das pessoas não possui essas informações. A doutrina espírita é um grupo muito pequeno diante da população nacional e até mundial que tem esse tipo de conhecimento. Há outras filosofias reencarnacionistas, sim. Há outras filosofias que descortinam o mundo espiritual, sim.
Mas nós, aqui no Ocidente, temos a doutrina espírita a nos dar essas informações. E a maioria de nós trazemos do passado nem sempre uma bagagem de feitos nobres e vivências dignas. A gente sabe, olhando a história da humanidade, os registros da história, a história da nossa família, a história que a gente pode alcançar com os mais velhos, contando os fatos da família, a gente percebe que nós estivemos aí nesta família lá atrás e não fomos coisas maravilhosas. Por isso que temos as nossas dificuldades hoje. A maioria E agora, imagine as pessoas que não têm essas informações que nós temos, informações que nos abrem o caminho para que a gente possa trabalhar o nosso presente, corrigindo aquilo que trazemos lá do passado, visando um futuro melhor. Porque a maioria aporta na atual existência com inúmeros problemas para superar. Sejam vícios, inimizades ou fragilidades morais, as mais diversas. Esse quadro desolador precisa ser revertido com a santa oportunidade do momento presente. Agora é a hora, agora é a chance. Temos que valorizar a existência terrena tal qual se apresenta, porque muitos reclamam disso. Por que essa família? Por que essa situação social? Por que eu não posso ter o que o outro tem, a oportunidade que o outro tem? A gente sempre olha para o outro, né? A gente sempre quer culpar a Deus da nossa situação, né? Mas a doutrina espírita nos mostra que nós é que somos os próprios artífices do hoje, com aquilo que fizemos lá no passado. Estamos no lugar que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, com as chances e as oportunidades que nós precisamos e necessitamos. E muitos de nós pedimos isso quando adquirimos a consciência no plano espiritual. Portanto, nós temos que valorizar o momento atual tal qual ele se apresenta e não ficar sonhando com facilidades indevidas e nem reclamar dos desafios que surgem. A doutrina espírita nos permite isso. O espírita que estuda, que é consciente, vai trabalhando isso no seu eu, parando com reclamações, aceitando as situações que ele não pode mudar e forçando para poder mudar aquilo que ele pode mudar para melhor. Porque na vida na Terra, embora transitória, é a chama que coloca o homem em contato com o serviço de que ele necessita. É uma conscientização que a gente adquire quando a gente estuda e compreende a mensagem cristã à luz da doutrina espírita. O caminho que surge é difícil, por vezes áspero, faculta a jornada de ascensão, representa a luz a ser bem aproveitada. A dificuldade que nós temos é exatamente a escada que nós precisamos para subir. Por isso que o Evangelho nos informa dos valores do sofrimento, bendizendo o sofrimento, bendizendo a dificuldade, porque ele é a solução, ele não é o atraso, ele é a solução dos nossos problemas. No esforço do viver digno, torna-se possível, olha quando a coisa é possível fazer, quando a gente toma consciência, resgatar, porque fizemos algo lá atrás. Então, temos algo a resgatar, ou conosco ou com o próximo. Corrigir, no mesmo sentido, conosco ou com o próximo. E, às vezes, mais é a nós mesmos. O problema é de foro íntimo, está em nós. Precisa ser corrigido em nós.
o sentimento de aversão, o sentimento de ambição, o sentimento de inveja, as antipatias gratuitas, uma série de coisas íntimas que nós podemos corrigir com exercício, com boa vontade, com oração, aproveitando as oportunidades para ampliar os nossos relacionamentos construtivos. Reconciliar com aqueles nitidamente são os nossos adversários lá de trás, que hoje estão aqui no nosso caminho. Buscar a reconciliação. Porque mesmo que o outro não queira, fazendo a nossa parte, estamos dando um grande passo. Como diz o Chico, quando nós oramos pelos nossos inimigos, oramos pelos nossos desafetos, nós vamos criando um clima espiritual para que a reconciliação aconteça. Porque ele vai recebendo as nossas boas energias. Nós vamos evitando os petardos negativos que saem deles ou de nós. E aí, quando o momento chega, a oportunidade surge, estamos psiquicamente preparados para a harmonia. Por isso que orar pelos inimigos é importante, por aqueles que nos querem mal. E enriquecer-se de valores espirituais. Isto aí é a busca pessoal de cada um, com o conhecimento e a vivência da prática, da caridade, dos trabalhos, dos exercícios que a espiritualidade nos oferece. É conveniente pensar na advertência de Jesus. Andar enquanto há luz, para não ser apanhado pelas trevas. A vida na carne passa muito rápido. Quem escolhe o caminho do vício ou do egoísmo, em pouco tempo se arrepende. Porque o caminho do vício e do egoísmo desperta um mal-estar, desperta doenças, desequilíbrios, desarmoniza as nossas glândulas, os nossos hormônios de vitalidade do nosso corpo, trazendo desequilíbrios. E tem um aspecto importante quando a gente se apega ao vício e ao egoísmo, filho do orgulho, que toda conquista malsã fica na borda do túmulo. Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é conquista de posses, tudo aquilo que é conquista boa, saudável ou não, principalmente se não é saudável, ali no túmulo ela se desfaz, nós não levamos isso. Mas a consciência segue imortal, luminosa ou operada, pelo que se decidiu viver. A consciência é o único tesouro que nós realmente angariamos aqui, que nós temos. Por isso que lá no Evangelho, no Mateus 6:21, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós estamos aonde nós amamos, aonde nós desejamos, aonde nós queremos. Por isso que a gente só leva daqui esse tesouro quando ele é enriquecido pelos nossos esforços. Para que a gente não seja surpreendido por um coração trevoso, urge aproveitar a dádiva do tempo no trabalho edificante. Um coração trevoso leva às trevas, fica nas trevas. E aí tem que recomeçar tudo numa nova oportunidade. Afastar-se da condição inferior mediante a aquisição de mais alto entendimento é o caminho para que a gente possa se superar. Sem os característicos da melhoria e do aprimoramento, do ato, da marcha, o homem é dominado pelas trevas. As trevas, elas são fruto das nossas escolhas. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade e cuidado quando conhece o Evangelho à luz da doutrina espírita. A nossa responsabilidade aumenta muito. E infeliz aquele que diz: não vou estudar isso, não vou fazer isso, porque é muita responsabilidade.
Está adiando o seu trabalho para um futuro que ele não sabe quando é que vai ser dado novamente uma oportunidade a ele. Quantos pensam assim? Incrível, já conhecemos pessoas que conheceram a doutrina espírita e se afastaram exatamente por isso. A doutrina espírita coloca uma responsabilidade muito grande na minha consciência. Eu que sou o juiz de mim mesmo. Isso é muito grande. Eu prefiro as religiões que perdoam. Eu prefiro as religiões que me colocam atividades com a qual eu compro ou conquisto as benesses do céu, do Pai. É mais fácil. Ainda estão nessa faixa um pouco infantil do entendimento espiritual. Porque só quando nós adquirimos essa consciência plena é que a gente começa o amadurecimento. Andai enquanto tendes luz. Busquemos, pois, assimilar o ensinamento principal de Jesus nesse caminho que ele ilumina para nós quando ele nos falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Interessante que aqui ele fala que aí está toda a lei e os profetas. E realmente, se a gente for meditar sobre esta frase, nós vamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é toda a atividade de conquistas para o nosso espírito. Eu gosto até de fazer uma interpretação desta frase de forma invertida, porque ele coloca primeiro amar a Deus, depois o próximo, depois a nós mesmos. Mas se nós não conseguimos amar nós mesmos primeiro, nós não vamos amar ao próximo nem a Deus. Nós temos é que nos amar primeiro. Mas não estou falando aqui do amor apego, do amor que traz facilidades. Estou falando aqui do amor verdadeiro. O amor, quando é puro, ele deseja o melhor para o ser amado. O melhor, mesmo que isso exija o nosso sacrifício. Esse é o verdadeiro amor. Então, como é que eu vou desejar o melhor para mim mesmo? Quando eu visualizo para o meu espírito o crescimento espiritual. Isso é desejar o melhor para mim mesmo. Isso é me amar. Quando eu adquiro a disciplina dos meus pensamentos, sentimentos, dos hábitos, eu estou amando a mim mesmo. Eu estou trazendo harmonia para mim. Eu estou ampliando o caminho, a luz para o meu caminho, para eu poder andar no sentido espiritual. E aí sim, quando eu me amo, eu posso amar o próximo, porque ninguém doa aquilo que ele não tem. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. E através do próximo, eu consigo perceber Deus, o amar a Deus. Então, de forma invertida, é um pouco mais lógico o entendimento desta brilhante frase de Jesus. Mas, na época, ele colocou desta forma porque aquelas pessoas que o ouviam tinham um sentimento sobre Deus de uma forma muito exacerbada, mesmo que não praticassem. Era muito importante colocar Deus acima de qualquer coisa, Deus acima de tudo. Como a gente vê algumas pessoas fazendo hoje. Coloca Deus como um epiteto, coloca Deus como um slogan, coloca Deus como uma referência, mas a prática, a vivência não tem nada a ver com as leis de Deus. Então, quando nós começamos a entender que o amor deve nascer primeiro em nós, para depois ser o próximo, e aí sim entendermos Deus, nós entramos numa faixa de harmonia. E o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece é uma luz maravilhosa a iluminar o caminho de nossos espíritos. São novos caminhos que Jesus nos oferece para continuarmos a caminhada. Veja bem,
Quando nós tomamos consciência das leis que nos regem, nós conhecemos, desconhecido pela maioria, a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço tem um retorno. Tudo que eu faço tem uma consequência. Toda causa tem um efeito. Olha que coisa interessante o conhecimento desta lei. Quanto compromisso, quanta responsabilidade e quanta liberdade também nos dá para agir de forma construtiva, consciente que o que eu estou fazendo só vai ter um efeito bom para mim e para o próximo. A lei da reencarnação, a justiça divina, porque a reencarnação, ela está dentro da lei de justiça divina, nos dando uma oportunidade de ressarcir os nossos débitos, de corrigir as nossas imperfeições, nos dando a oportunidade de perdoar e de pedir perdão àqueles que nós agredimos, ofendendo, ou não só pedir, mas como praticar isso na convivência com essas pessoas. A oportunidade, o amor divino está explícito na lei de reencarnação. E aí nós começamos a entender como Deus é justo, como Deus é um Pai de amor, que já criou essas leis, já nos criou com estes princípios para que nós possamos progredir, saiamos desse círculo vicioso de punição, pecado, morte e penas eternas, infernos e coisas desta natureza, que teve a sua época, que teve a sua necessidade, não está errado, não. Há irmãos que ainda precisam desse tipo de prática, mas quem está se libertando, tomando consciência das leis divinas, ele está sintonizado com as leis de Deus e se desvinculando destes princípios que fazem sofrer mais. O efeito do perdão que liberta. Perdão é libertação, porque enquanto nós odiarmos, tivermos mágoa, enquanto nós tivermos nesse ciclo vicioso dos sentimentos negativos, nós estamos sofrendo. Os efeitos do perdão é a paz, é a tranquilidade, é o sofrimento sendo eliminado do nosso caminho. A resignação, quando nós começamos a aceitar tudo que nos acontece, tudo que nós somos, tudo que Deus nos permite, nós estamos começando a ficar sintonizados, usando um termo muito atual que nós estamos usando agora, linkados, é através de um link que estamos conversando, com as leis do Pai. E o trabalho no bem, que tem que ser um trabalho constante, através da oração, através do pensar o bem, através da energia que nós podemos emitir para todos que sofrem, todos que estão em dificuldade, todas as pessoas que a gente percebe que precisam de uma vibração positiva. Isto é caridade. A caridade que todos podem praticar. A filantropia é uma das formas mais fáceis, porque a gente dá porque tem. Mas o amor, a oração, a vibração construtiva, depende da nossa vontade, do nosso desejo. E tudo isso nos leva a ter uma virtude maravilhosa, que é a paciência. A paciência da compreensão. A paciência vem de paz, é a ciência da paz que nós começamos a exercitar quando nós vivenciamos estas leis que a doutrina espírita nos mostra. E Kardec ainda deixa uma frase muito interessante, grandiosa, para a nossa reflexão. É a busca constante em domar as más tendências. Nós adquirimos a paz, ou a ciência da paz, quando estamos exercitando tudo isso. Mas o espírita nunca está na paz plena, porque ele está sempre consciente de que tem alguma coisa que ele tem que domar, alguma coisa que ele tem que disciplinar, alguma coisa que ele tem que melhorar.
O momento é favorável. O Consolador está entre nós. Antes que venha o arrastão. Que arrastão é esse? Poderia ser a transição planetária? Quando o planeta vai passar de uma etapa de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E esse arrastão, nós sabemos que quem vive aqui na beira do mar, por exemplo, sabe muito bem o que é um arrastão. É aquela rede grandiosa que pega uma faixa do mar e todos os peixes maiores do que a malha da rede são arrastados para ser selecionados, uns devolvidos ao mar e outros aproveitados ou não. Esse arrastão simbólico já está acontecendo. Esse arrastão simbólico já está nos envolvendo. E aí está todas as liberdades para mostrarmos o que somos, a que viemos. Quem quer o bem, a oportunidade é imensa. Quem quer errar também tem muitas oportunidades nesse momento da hora que passa. Olha que reflexão que esta situação que nós estamos vivendo aí nos traz. Essa reclusão, afastamento social, essa paralisação, que vai ter suas consequências lá na frente, muito grandes no campo da dor, da necessidade, que é um campo de trabalho enorme que vai se abrir muito mais do que já tínhamos, é para nós podermos refletir o que viemos realmente fazer, o que nós realmente queremos. Muitos que estão aí desencarnando, né, nesta pandemia, muitos que estão aí desencarnando de várias formas, não só com a pandemia, já é esse arrastão fazendo com que as pessoas possam ser conscientizadas ou não. As oportunidades de caminharmos com facilidade vão diminuindo com o passar do tempo. A luz que ilumina os nossos caminhos vai chegando ao seu ocaso. Voltando ao início do nosso comentário. Andar enquanto é dia. O dia tem um momento que a noite chega. As oportunidades também têm o seu ocaso. Os ciclos têm o seu ocaso. As transições chegam. E o ocaso chega. E a luz que ilumina se fecha. Para aqueles que aproveitaram, ótimo. Para os que não aproveitaram, em outra época, numa outra situação, terão essa oportunidade. Nós teremos que recomeçar em bases mais difíceis quando não aproveitamos a luz do dia espiritual que temos agora. E nós sabemos que o amigo celeste jamais nos abandona. Jesus nunca nos deixará órfãos, abandonados. Sempre haverá oportunidades. As circunstâncias é que mudam de acordo com as escolhas que nós fizermos. Tudo que nos acontece em consequência de nossas próprias escolhas são disciplinas didáticas para a nossa educação. Essa maneira de ver é consoladora também. Porque quantas vezes as coisas nos acontecem e a gente começa a entender por esse prisma que eu tenho necessidade de passar isso, porque nada que não é nosso não vem para a nossa porta. Não vai nem para a porta do vizinho. A hora, o momento sempre chega. Estamos no lugar certo, no momento certo, com as nossas necessidades. E as disciplinas didáticas estão aí nos educando, sempre com as oportunidades que nós temos. Então, meus queridos amigos, andemos enquanto está claro, enquanto temos luz no caminho. Dificuldades são desafios. Nossos defeitos são temporários, podem ser vencidos com disciplina e conscientização. A escolha é nossa. Nós temos sempre ao nosso lado amigos, amores, referências que nos estimulam e impulsionam. Quantas oportunidades de trabalho do bem, de aprendizado, a casa espírita nos oferece, a família nos oferece, o nosso trabalho nos oferece. Aproveitemos essas oportunidades.
Que o Senhor Jesus nos abençoe e sigamos em paz. Muito obrigado.